Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia da gente conhecer a terceira praga que foi lançada sobre o Egito. Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor pelo canal do Consciência Hebraica, e nós já conhecemos duas pragas. A primeira foi aquela onde o Nilo se tornou em sangue. O Nilo, o grande rio provedor de vida, se transforma em morte. A segunda foi uma manifestação de rãs que cobriu completamente os campos dos egípcios. E aquelas rãs, depois que elas morreram, elas deixaram um cheiro horroroso na região, tornando tudo ainda mais nojento, a situação ainda mais difícil. E muito bem. Só que Faraó, se deparando com tudo isso, ele não tem o seu coração muito sensibilizado. Ele continua não querendo liberar o povo. E ele faz isso. Ele não libera o povo de jeito nenhum. Então a terceira praga é encaminhada. Só que dessa vez são piolhos. E aí vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine se vocês acordando pela manhã e se coçando inteiro, porque tem piolhos pelo seu corpo todo. Aí você desce para tomar o seu café da manhã. Aí você encontra os seus pais, também se coçando, se machucando, porque conforme a gente vai se coçando, cada vez mais a nossa pele vai ficando cada vez mais sensível e, enfim, a gente se machuca. E a gente sai para, de repente, dar comida para o nosso cachorro. E o nosso cachorro na mesma situação. Então, tanto os homens quanto os animais, eles foram atingidos por essa praga. Tudo isso porque Faraó não queria libertar o povo, ele não queria perder a mão escrava que ele tinha, a mão de trabalho que ele tinha. Isso era muito importante, naturalmente, para que a produção, para que a economia daquele lugar se mantivesse. Só que aquele povo era um povo escolhido, um povo reservado. Lembre-se porque eles eram descendentes de Adão e Eva. Eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles iam gerar lá na frente Jesus, o Cristo. Então aquele povo, ele tinha que ser alinhado constantemente, geneticamente. Ele tinha que ser preservado porque ele geraria o Cristo, o grande salvador de todo o mundo. Então aquele povo tinha que sair daquela escravidão. Só que o Faraó não se sensibilizou por essa história que eu acabei de contar para vocês. E veio então finalmente a praga. E a gente tem tentado relacionar as pragas com deuses egípcios. É claro que a Bíblia não revela isso de maneira direta, mas é um exercício nosso de conhecimento, de inclusive ir mais a fundo nos deuses, nesse politeísmo do Egito que era extremamente rico. Então a gente viu um Deus que poderia estar muito bem relacionado ao Nilo, um Deus muito bem relacionado à praga das rãs. Quando a gente fala de piolhos, claro que não tem um Deus com cabeça de piolho, ou não tem um Deus dos piolhos para os egípcios. Mas tem um Deus muito forte, muito relacionado à magia, às transformações. Se chamava Tote. Por que eu vou mencionar ele? Pelo seguinte, os sacerdotes eles também conseguiam fazer maravilhas. Eles, por exemplo, conseguiam também transformar os cajados em cobras, eles conseguiam também transformar água em sangue. Eles tinham essa capacidade, muito provavelmente quando eles recorriam a esse Deus Tote. Nessa última praga, eles se deparam com a praga e a reação que eles têm é a seguinte: eles olham para a praga e dizem o seguinte: não consigo fazer isso. Isso é o dedo de Deus. Eles reconhecem que havia um Deus maior que estava fazendo tudo aquilo e que eles não seriam capazes de reproduzir. Interessante que na nossa vida o processo às vezes é parecido. A gente às vezes passa por situações que a gente fala: uau, não é possível que um ser humano tenha feito isso, ou não é possível que isso tenha sido por acaso. Quantas vezes a gente precisa respirar fundo e reconhecer: uau, isso é a mão de Deus, isso é o dedo de Deus, e que lindo é isso, e que lindo quando isso acontece. Aquele povo estava nesse processo de reconhecer que realmente existia um Deus mais forte do que qualquer coisa. E Faraó, quando escuta aquilo de que era o dedo de Deus, ele também não acha bonito. Ele endurece seu coração ainda mais, ele fala: não vou liberar, não vou liberar. E parecia então que finalmente esses deuses realmente estavam sendo confrontados de alguma maneira. Ainda que a gente não tenha uma revelação explícita sobre isso, talvez seja um exercício interessante de comparação. Dessa vez, Tote parecia que estava sendo ameaçado de alguma maneira, porque os sacerdotes, ao recorrerem a ele, não tinham uma resposta. Isso Tote não conseguiria fazer. Faraó permaneceu então com seu coração profundamente endurecido. Então parece que uma quarta praga tinha que ser encaminhada, mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar seu like, algum comentário, isso é muito importante. Valeu!